Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Esse é o seu canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de nos ajudar na propagação e divulgação do nosso canal A Bíblia em Foco. Canal este que tem o intuito e o objetivo único, ímpar, de levar a verdadeira palavra de Deus a todos vocês, independente da igreja que vocês congregam. Eu tenho certeza que o evangelho pregado pelo pastor Levi através do canal Bíblia em Foco vai ser um evangelho verdadeiro, seja você da igreja que você for, igreja verdadeira, você vai ficar saltitante e feliz como bezerro saltando no cevador, porque você ama o verdadeiro evangelho de Cristo. Então não estamos pregando o evangelho preso a uma placa, nós estamos pregando o evangelho genuíno, que todas as igrejas que amam verdadeiramente o evangelho de Cristo vão estar unidos conosco, defendendo essa maravilhosa graça desse evangelho poderoso pregado na sua autenticidade. Lembrando que o canal Bíblia em Foco tem o objetivo de pregar o evangelho verdadeiro na sua essência, sem puxar nem para a esquerda nem direita. Também não pode se declinar para a placa de ministério ou fazer conluio amizade com alguém. Se eu ofendi naquilo que você achava que devia ser assim para a sua igreja, mas o evangelho diz que não é, me perdoe no sentido não de eu estar pedindo desculpas do que eu prego, mas de não conseguir ter agradado você por pregar a verdade do evangelho. Porque o canal A Bíblia em Foco não está aqui, meus irmãos, para defender um número X de práticas boas que uma igreja faz e também defender aquele número X pequeno de práticas ruins que uma igreja faz, seja ela até a minha igreja que eu congrego. Nós estamos aqui para não bater nas igrejas, não denegrir, mas defender o bem da igreja, como eu falei em vídeos anteriores. Está lutando pelo bom andamento da igreja, pela nobre causa do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, esse é o nosso objetivo, já falei para vocês já em vários vídeos e retorno falando novamente. Então nos ajude na propagação e divulgação do canal Bíblia em Foco para que milhões de pessoas nesse globo terrestre, nesse mundo grande de Deus, que é um mundo maravilhoso, não estou dizendo falando do mundanismo, mas do mundo em si, o que Deus proporcionou para que o ser humano desfrutasse, usufruísse. Então, onde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça, que a graça de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua digníssima família, e que seu ministério, que é um ministério verdadeiro, seja enriquecido, e que você que vive fora dos parâmetros, dos modos do verdadeiro evangelho, que Deus possa falar com você, e você possa recorrer ao verdadeiro caminho, rever seus valores, seus conceitos, e andar no evangelho da graça. E se você porventura não aceitar e quiser contestar, será algo que será tratado entre você e o próprio Deus. Agora cabe a nós continuarmos alçando e erguendo a bandeira vermelha do sangue e a bandeira branca da paz, para que o evangelho de Cristo seja pregado na sua totalidade, na íntegra, sem tirarmos nada, como Paulo disse, escrevendo na sua carta. Ele disse: eu, quando fui ter convosco, eu fui levando todo o conselho de Deus. Então nós devemos orientar a igreja, os irmãos no geral. Queridos e amados irmãos, hoje quero falar, por ter um pouco de conhecimento dentro do ministério, sobre uma regra estabelecida pela Igreja Deus é Amor, conhecida pela sigla IPDA. Eu quero falar sobre uma regra estabelecida na época que eu achava desnecessário, e vou falar não só da Deus é Amor, mas de vários ministérios. Uma regra que eu me lembro que existe dentro da Deus é Amor, o tal dom da revelação. Bom, o que o irmão tem a dizer sobre isso? Eu gravo um vídeo ou outro falando sobre dom de revelação, porque ninguém dessas igrejas aí de fundação, esses pastores exibicionistas como Leonardo, que estão exibindo seus carrões, nenhum pastor da Assembleia de Deus, nenhuma outra igreja concordava com o dom de revelação. Agora todos eles estão orando por revelação. E estão trazendo esses pregadores aí que se dizem príncipes das revelações para os seus altares. Inclusive já estão entrando nos altares da Assembleia de Deus, profanando a própria Assembleia de Deus, que nunca concordou com revelação. Então é um perigo muito grande. Acredito que os grandes da diretoria da Assembleia de Deus não sabem disso, mas tem pastores, presidentes, que estão trazendo esses pregadores aí que fizeram o seu trabalho em cima de divulgações através de canais no YouTube, postando vídeos sobre revelações, e aí são chamados
para os ditos cultos, campanhas e corrente em todos os ministérios. Então não estou falando de Deus é amor ou de Assembleia, eu estou falando de todos os ministérios. Esse negócio de dom da revelação, ele tem tomado conta de uma forma extraordinária e tem destruído com o culto verdadeiro da igreja, com a pregação do evangelho, com a essência do verdadeiro evangelho. Mas para que os irmãos saibam aonde nasceu esse dito dom da revelação, a primeira igreja que eu tenho conhecimento, que eu tenho a ciência, que orou por revelação, foi a Deus é Amor. O primeiro homem que começou entregando revelações foi o missionário Davi Miranda. Bom, tinha uma época que havia um grande debate se era de Deus, se não era de Deus, como fazia, quem seria os que oravam por revelação e quem seria os que não orariam. Bom, na época, no começo da igreja, Deus é Amor, teve muito respeito o tal dito dom da revelação. O dom da revelação, para mim, não existe. Não existe. Não existe um dom de revelação. A Bíblia não fala em lugar nenhum dom de revelação. Pode falar em revelação e coisas dessa natureza em outros pontos da Bíblia, talvez no livro do profeta Daniel, que ele revela o oculto escondido, essas coisas aí. Mas não está dizendo verdadeiramente que seja através de um dom de revelação. Pode ser através da palavra, pode ser através de uma revelação dentro de um culto, mas não estipular como um dom de revelação e banalizar o tal dom da revelação. Porque quando começou a Deus é Amor, o missionário ao chamar por revelação e alguns presbíteros que verdadeiramente se percebia que através da sua vida com Deus tinha um discernimento através da palavra, embaçado pela palavra, eles chamavam algumas revelações, certo? E quem sabe, quem conhece a igreja, quem conhece o evangelho no Brasil há já mais de 40, 50 anos, sabe que eu estou falando a mais pura verdade. Então não venha aqui dizer que eu sou contra isso ou aquilo, ou contra a igreja A ou B. De forma alguma. Não foi Assembleia de Deus que orou por revelação e não foi nenhum outro ministério de fundação que orou por revelação. Esse chamado dom de revelação nasceu dentro da Deus é Amor. Começou até com princípios verdadeiros, mas acabou numa aberração terrível. Hoje qualquer pessoa chama por revelação dentro da Igreja de Deus é Amor, qualquer evangelista, qualquer mulher, qualquer irmão, qualquer pessoa não tem mais um respeito por o tal dito dom da revelação, que eu vou voltar dizendo. Não existe dom da revelação na galeria de Coríntios, quando fala nos 9 dons de Paulo ensinando a igreja de Coríntios, que são os 9 dons dados à igreja. Então não existe lá um dom de revelação. Você vai analisar bem lá, você não vai ver, vai até ter alguma palavra que engloba devido à palavra, a maestria na palavra, os dons de cura e os 9 dons ali, se você estudar perfeitamente, você não vai achar dom de revelação. Talvez tenha em outros livros da Bíblia algumas citações se tratando de revelação. Então Deus revela? Claro que Deus revela, eu não sou ignorante. Agora não pode estabelecer como um dom dentro de uma igreja e não pode estabelecer como uma regra que você tem que exercer o dom e você tem que chamar por revelação dentro do culto, senão a igreja deixa de ir no culto, porque isso virou idolatria, esse dom de revelação dentro da Deus é Amor. E agora, queridos, nós não estamos falando só da Deus é Amor. Várias igrejas agora estão com essa prática, várias, porque tem o seguinte, se não ora mais por revelação, ninguém vai nos cultos. Eles estabeleceram essa regra, eles mimaram o povo e eles fizeram com que com esse meio que eles criaram, essas regras, destruísse o verdadeiro culto da Igreja de Deus é Amor e das outras igrejas todas que estão chamando pelo tal dom de revelação. Cuidado que isso vai tirar a essência da palavra, vai ocupar o tempo da palavra, vai ocupar o espaço da palavra, vai deixar os crentes mimosos, porcelanas, vai deixar os crentes sem visão espiritual do reino, não vai ter estudo bíblico, não vai ter ensino, não vai ter pregação, ficam os ditos milagres através de dom de revelação. O que acontece aí? A palavra está sendo tirada de dentro desse culto, de dentro desta igreja. E as pessoas estão só atrás de revelação. Em tal momento que se a pessoa um dia ir no culto e ninguém entregar uma revelação para ela, ela não vai mais no culto porque não foi revelada. Vocês estão entendendo? Então outro dia eu falo sobre esse assunto, sobre revelação e dom de revelação. Hoje é só uma reflexão sobre uma regra que tinha na Deus é Amor. Qual é que era a regra? Bom, você ora por revelação, se você orasse por revelação, você era separado para ser um obreiro da igreja, um cooperador. Tinha uma época dentro da Igreja do Deus é Amor, e eu estou dizendo com a maior certeza, vou voltar a dizer para vocês, a gente lá em casa conhece demais a Assembleia de Deus é Amor.
Eu já disse para vocês no vídeo anterior que a família do meu pai, toda ela é da Deus e Amor, e a família de minha mãe toda tem nascente dentro da Assembleia de Deus, e só há anos, irmão, coisa de 70, 80 anos. Não é um dia, o irmão Levi não vem aqui nesse canal no YouTube falando com toda essa sabedoria vinda do alto, se fosse uma coisa em vão, sem sentido. Nós temos raízes dentro dessas duas igrejas, então não adianta bater pé. Outra coisa, não sou dono da verdade, porque tem gente que vem no rodapé dos meus vídeos me dizer que eu sou dono, não sou dono da verdade nada. Eu só tento falar a verdade. Eu não estou montado num cavalo da razão ou no alazão da razão, dizendo que eu sou o único que tem razão das coisas. Não, senhores. Agora eu me cuido para não falar besteira, porque tudo que eu falar em rede vai ser questionado. E eu quero dizer para vocês, nós conhecemos a Igreja de Deus e Amor lá em casa há muitos anos, há 50 anos. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai vir aqui falar besteira. Tem vídeos meus aí que tá movendo com apóstolos, com pessoas, com líderes de igreja, estão ficando enlouquecidos, ligando, e até tem deles até meio ameaçando a gente. Você entendeu? Porque a gente conhece, sabe o que está falando. Eles não temeriam se fosse uma pessoa que não sabe do que está falando, que alguém entra no comentário, no canal, entra num vídeo e vê que aquilo não tem sentido que aquela pessoa está falando. Mas nós estamos no canal Bíblia em Foco para falar a verdade da palavra de Deus. Então tinha uma época que tinha que orar por revelação para ser separada da cooperadora. A pessoa ia a Daniel. O que era ser um Daniel da Igreja do Amor? Outra classificação que biblicamente não existe, mas a igreja criou. Não estou dizendo que tenha 100% de que não pudesse criar. Eu estou dizendo que não tem base bíblica separar um ministério de Daniel. O que é um ministério de Daniel? É um ministério de oração, que eles dizem que é oração. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Então, em cima do profeta Daniel, eles criaram um ministério dos Daniéis, que é o ministério da oração. Bom, a pessoa tinha que orar 6 meses e passar por um período de oração e continuar orando para ser separado a um auxiliar, um Daniel. Bom, de Daniel ele ia para cooperador. Que esse Daniel seria a mesma coisa que o auxiliar da Assembleia de Deus. Vocês estão entendendo, meu irmão? A primeira escala do cargo hierárquico da igreja, Deus é amor. Nada contra, não estou dizendo que não possa fazer, não vejo até mal nisso, mas também não tem que estabelecer como regra e dizer que tem que ser. Onde é que estava errado? E dizer que tinha que ser um Daniel, que tinha que passar por 6 meses de oração para ser consagrado auxiliar. Tem que orar a vida toda, não é passar por um período de oração para ser consagrado. Você tem que orar desde que você se converte. A igreja tem que ser ensinada e levada à oração. Pois bem, voltando ao assunto. Então, depois de Daniel, nesse período, a pessoa tinha que buscar o dom de revelação para ser levantado a cooperador e sucessivamente os diáconos e presbíteros é alto escalão. Porque quem conhece o ministério sabe que eu estou falando a verdade. Outra coisa, daí, uma coisa que eu achei errado. Quando você força, ministerialmente falando, que alguém tem que orar por revelação para ser um cooperador, nem todo mundo tem o sentimento e o Espírito de Deus. A partir do momento que eu, para ser um cooperador, um diácono, um presbítero de impacto dentro da igreja, para mim poder dirigir igreja e ter cargos de alta relevância, eu preciso orar por revelação, porque tinha uma época que não era separado se não orasse por revelação. E quem conhece a igreja sabe que eu estou falando a verdade. Então a revelação da Igreja de Deus e Amor deixou de ser aquela coisa séria, honesta do missionário Davi Miranda, de alguns presbíteros antigos que tinham os pés no chão, que entregavam só o que Deus mandava e paravam. Isso virou uma banalização. Aí por quê? Tinha que ser um orador por revelação para ser levantado a alguns cargos. Todo mundo começou agora a buscar freneticamente o tal dom da revelação, esquecer dos demais dons, dom de discernimento, dom da palavra, buscar conhecimento bíblico e se pautar em cima desse dom. Bom, para poder ser separado. Aí onde veio muitas pessoas que aí foi levantado aqueles que verdadeiramente oraram e buscaram pelo Espírito alguma coisa, mas aí veio aqueles também que são interesseiros e que na verdade banalizaram, que não tinham nada de Deus, mas se diziam oradores por revelação e começaram a entregar coisas terríveis na carne, tá certo? E isso começou a banalizar a igreja. E hoje nós não temos mais isso só a nível de Deus e amor, nós temos a nível geral o tal dom da revelação. Quer dizer, virou uma coisa que, na minha opinião, algo que começou que era para ser bom, que para mim, eu acho que com muito respeito e cuidado, uma coisa que tem que ser muito bem administrada é profecia e revelações, bom, se tornou um dom. Aquilo que não tem biblicamente como um dom, hoje é um dom. E aí vai sobrar aqui nos meus comentários, aqui embaixo, eu já sei porque eu trabalhei anos no ministério da Igreja de Deus e Amor, vai sobrar nos comentários a gente brigando, dizendo que tem dom de revelação. Não, não existe dom de revelação. A gente pode ser usado numa revelação, num culto, pode. Não estou dizendo que é errado revelar alguém. Vocês estão entendendo quem é espiritual? Mas dom de revelação na minha Bíblia eu não achei.
E alguém vai dizer, não, mas é que... Não, se não está na galeria dos dons, irmão, não é dom. Se está com base em outros versículos de outros livros, você pode usar aquele argumento dentro do culto, você pode se fazer uso daquela prática que é bíblica, mas não estabelecer como um dom. Quem está entendendo? Então, nessa época, era obrigado a ser um orador por revelação para ser levantado ao ministério. Então é sobre isso minha pequena reflexão neste comentário. O que vocês acham desse assunto? Comente com respeito, com ordem, com decência, tá certo? Então eu acho desnecessário alguém ter que orar por revelação para ser levantado ao ministério. O que você acha, irmão Levi? Não, eu acho que a pessoa tem que ter santificação, respeito doutrinário, marido de uma só mulher e os predicados de um obreiro cristão para ser levantado ao ministério e em sequência subindo de cargo. Agora, quando uma igreja estabelece que você tem que orar por revelação, ter um determinado dom para você poder ser um obreiro ou para você cuidar de uma igreja, onde que está escrito na Bíblia que para cuidar de uma igreja tem que orar por revelação? Aí você automaticamente está incentivando os cooperadores e o ministério a começar com esses cultos de revelação. O que a Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma só mulher, exemplo dos fiéis, não dado ao vinho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação, e que ele tem que ter sabedoria bíblica, que tem que manejar bem a palavra da verdade. Esses são os predicados de um obreiro cristão, dito por Paulo. Aí se vai para o versículo aí da classificação, e você vai ver que é modesto, hospitaleiro, aí é outros predicados. Mas não diz lá que tem que orar por revelação para ser levantado ou separado a obreiro. Então tem que ter muito cuidado. A Deus é Amor começou muito bem, administrando muito bem os talentos, mas acabou de uma forma completamente, mas uma coisa terrível, que eu afirmo para vocês com todo o meu coração. Vocês que estão lá dentro, que amam a igreja, permaneçam. Não tem por que vocês saírem desesperados, mas eu quero que vocês entendam que isso não é de Deus. Você entende? Virou uma disputa por milagre, revelações, mas as pessoas, de ponto que as pessoas não iam mais, tal ponto que as pessoas não iam mais para o culto para ouvir uma palavra, eles iam para serem revelados. E eu tenho experiência que eu estou falando porque eu vivi e passei sobre isso. Bom, pregadores deixou de ter valor dentro da igreja, porque só tinha valor quem revelava. E aí vocês sabem, se só tinha valor quem revelava, começou a se multiplicar pessoas usando de falsidade através do dom. Muitos deles mentiam, enganavam, nem dom tinham, nem respeito por tal dom da revelação eles tinham. O que eu penso sobre isso? Obra de engano. Ninguém para ser separado tem que ser um orador por revelação. Eu já falei dos predicados do que a Bíblia exige de alguém para ser separado, a cooperador, a diácono, a presbítero, a evangelista e ao pastorado. Tá certo? Então entenda uma coisa. Regras impostas que muitos defendiam de unhas e dentes, tá certo? Ministério de oração Daniéis. Eu me lembro dos crachás dos meus irmãos que começaram há quase 50 anos atrás. Era um crachazinho redondinho escrito Daniel. Eu sei que vocês vão ficar tristes e bravos comigo, porque foi do começo do ministério. Tem base bíblica? Não. É proibido? Também não é. Então não é como colocar como uma regra que tem que passar por um processo de oração. Todo cristão em uma igreja educada, seja Deus é Amor, Assembleia ou qualquer ministério nessa nação brasileira ou no mundo, sabe que quando uma pessoa se converte, ele quer aderir ao ministério, ele tem que passar pela prática da santificação, oração, jejum, leitura bíblica, testemunho, para ele ser separado ao ministério. Tá certo? Então, para ser outra coisa, Ana, não existe ministério de Ana. Não existe Ana. Ana era uma mulher de oração, então criaram um ministério em cima da Ana porque a Ana orava. Mas o ministério das mulheres que começam é orar. As mulheres são ajudadoras, servidoras. Tá entendendo? As mulheres nem podem ter ministério dentro de uma igreja. Então é isso que eu estou falando para vocês com o maior carinho. Eu não estou falando a nível de Deus é Amor. Eu estou falando a nível geral. Mulheres não podem ser ordenadas, como a Assembleia de Deus ordena a pastoras, a missionárias, e ordena as mulheres. A Assembleia de Deus ainda está mais fraca, mas está erradíssima. Missionárias e pastoras. Tem igrejas que têm nome de apostólica, mas de apostólica não tem nada, porque a igreja apostólica nunca teve uma mulher. Essas igrejas agora ecléticas, mundanas, que trabalham com campanha corrente, são tudo apostólica. Apostólica disso, apostólica daquilo, apostólica que tem uma mulher como bispa. Quer dizer, a igreja apostólica não tem uma mulher presbítera ou bispa.
que seria a mesma coisa. A igreja apostólica tem 12 apóstolos junto com Cristo. Então não é apostólica coisa nenhuma, como diz o gaúcho. Vocês estão entendendo? Não tem nada de apostólica. É engano das trevas. E a Assembleia de Deus está errada em separar mulheres ao pastorado. Os irmãos estão sempre dizendo, fala sobre pastorado. Irmãos, tem um vídeo no canal que vocês visitando, vocês vão ver sobre que eu falo sobre pastorado feminino. Vá lá e escute esse vídeo que eu falo tudo lá sobre pastorado feminino. Então, a Igreja Assembleia de Deus está errada com missionária, com apóstola, com a Assembleia de Deus não tem apóstola, mas é pastora e missionária. Já tem outras igrejas que é apóstola, nunca vi na Bíblia Sagrada. Então entenda uma coisa, voltando ao assunto, então mulheres com evangelista, por que quando eu gravei vídeo sobre a Maria Lorena eu coloquei como mensageiro? Os irmãos perceberam? Porque para mim não existe evangelista. Aí você diz, não é um cargo que ela tem, foi um nome. Não, é um cargo. Sim, as igrejas estão rompendo com os princípios bíblicos. Não pode uma mulher ser evangelista, missionária, uma mulher ser apóstola, bispa, presbítera. A mulher, a mulher sempre foi ajudadora da obra de Deus. As mulheres sempre ajudaram a Cristo, mas hoje em dia fala nisso e vão ficar enlouquecidos. Bom, voltando ao assunto. O que o pastor Levi acha sobre esse assunto? Tem que ter o dom de revelação para ser separado do cooperador. Eu acho uma besteira. Eu acho uma heresia, uma coisa antibíblica. Na Bíblia não está escrito que alguém tem que orar por revelação para ser separado da cooperadora ou cuidar de uma igreja. Mas como a igreja colocou como regra que ela tem que orar por revelação nos cultos, automaticamente estão empurrando goela abaixo o dom de revelação nas pessoas para poder levantar eles como obreiro. Então, entenda isso. Isso, para mim, precisa ser mudado na Igreja de Deus e Amor. Não, então o irmão tá dizendo que tem que tirar o dom de revelação. Olha, o dom de revelação, se for possível, tem que tirar. E vocês entenderam? Esses cultos de revelação de campanha e de corrente tem que romper com isso, terminar com isso. Vocês entendem? Mas aí a pessoa não vai poder mais usar a revelação? Claro que pode. Se ele estiver pregando lá e Deus revelar para ele uma pessoa, duas ou três, ele pode administrar no meio da palavra. Isso é bíblico, isso é do tempo da igreja. Agora, essas práticas da igreja que tem que impor o dom de revelação para alguém se levantar, que tem que orar por revelação no culto, que tem que chamar meia hora, uma hora, e que Deus vai estar ali pronto a revelar para o fulano, uma hora direto, isso aí é tudo prática de aberração e mentira. Isso é um problema dentro da igreja. Vai ter muita gente que vai ficar furioso comigo. Meus parabéns, seja ao pastor Lorival de Almeida ou quem quer que seja, que arranque isso de dentro da Igreja Deus e Amor. Seja um membro da família, seja um presbítero levantado por Deus na diretoria, que rompa com isso. Arranque isso pela raiz. Que isso é uma enganação, é uma mentira. Vocês entendem? Tem pessoas dizendo para Deus, fica aí uma hora que eu vou orar uma hora. Conversa, irmãos. Não sou contra a revelação. Sou contra o que estão fazendo e praticando com a revelação. Não há necessidade de um obreiro orar por revelação para ser levantado no ministério, porque não tem isso na Bíblia. Isso é algo interno da Igreja Deus é Amor. Tá certo, meus irmãos? Eu volto falando sobre mais assuntos, tá certo? O que vocês acham? A pessoa tem que ter o dom de revelação para ser levantado ao ministério ou ele tem que ter os predicados de um obreiro cristão? Então que Deus abençoe. Falou com vocês o pastor Levi Longaray, tá certo? Compartilhe, divulgue e ajude. E comente com sabedoria, tá certo? Não parta para brigas, não parta para xingamentos. Eu sei que o vídeo é polêmico, mas comente com sabedoria. Porque eu, irmão, não sou que nem alguns pastores que quando não tinham inscritos, eles deixavam os comentários abertos. Hoje eles têm 400, 300 mil inscritos, a igreja deles tem um pouquinho de gente dentro, eles eram humildes, não tinham nem o que comer. Hoje eles galgaram um pouquinho de inscritos e de pessoas seguindo eles, já estão bloqueando os comentários. Eu não tenho o mínimo de preocupação em bloquear nada, eu só vou bloquear quando fugir do controle. Mas comente com educação, compartilhe. Você que verdadeiramente conhece o ministério, comente aí. Então, mudanças precisam ser tomadas sim, para que esse ministério continue ganhando almas e pregando a verdade do Evangelho de Cristo. Um abraço, falou com vocês, pastor Levi Longaray.